dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos vocês, bom dia, né? Todos vocês, que bom, né? Mais um dia aí, o último dia encerrando o nosso curso de administração pública, não é? Vou abordar uma série de temas agora logo cedo, vou falar sobre transparência ativa, transparência passiva, vou falar sobre a Secretaria de Gestão Pública, que caiu na última prova do auditor da Receita Federal, vou comentar um pouquinho sobre a Lei 12.527, que é a Lei do Acesso à Informação, né? Vou falar aqui, né, o colega trouxe a questão muito boa de accountability, vertical, horizontal e societal, vou explicar o que é isso, não é isso? Vamos fazer a prova de 2012, vou falar da Câmara de Avaliação de Desempenho e Qualidade da Administração Pública, caiu no auditor da Receita Federal, embora não fosse necessário saber o que ela era para responder a questão, porque aquilo que eu te falei, não é? Em aulas anteriores, eu vejo que isso funciona em administração geral e tenho visto que isso funciona em administração pública. Eu peguei uma questão, eu não sei qual é a resposta dela, e apareceu lá o cliente, cidadão, usuário, aquilo que eu falei em teoria geral para vocês, vocês podem utilizar à vontade, que aqui também funciona, porque o Estado busca atender o interesse público, não é? E atender o interesse público envolve atender ao cidadão cliente, cidadão, usuário, com serviços públicos eficientes. Se você não encontrou lá o cliente cidadão, né, não encontrou o cidadão, como às vezes aparece somente cidadão, né, para os objetivos do Estado, os objetivos organizacionais. Essa é a segunda. E a terceira, objetivos e metas, indicador de avaliação de desempenho, funciona muito bem. Eu tenho visto outras questões aí que eu andei revendo, né, e a gente percebe isso, né, então pegou lá, quem tinha isso na cabeça matava a questão, mesmo sem saber exatamente o que era a Câmara, né, de Gestão, de Avaliação de Desempenho e da competitividade, né, a qualidade. Né? Então eu vou falar dessas entidades, vai ser essa parte mais emocionante da aula de hoje, não é? Mais excitante, evidentemente, e vai ter uma parte que não vai ser tão excitante, né? Que vou mostrar para vocês algumas coisas sobre o controle do Tribunal de Contas, e como não é uma aula usual que eu dou, não é? Eu montei isso para vocês, aproveitei que nós tivemos aí um tempinho que sobrou e eu quero utilizar bem esse tempo, detesto, odeio o tempo ocioso, você também, tenho certeza que acordou, não é? Para aprender cada vez mais, então eu vou falar um pouquinho dos princípios aplicados ao controle aí, Tribunal de Contas da União, mas vai ser aquela coisa mais morosa, com slides, não é? Não vai ser aquela coisa dinâmica de eu ficar aqui só falando, eu vou olhar lá, vou explicar, vou comentar, e assim por diante, e é um material que será disponibilizado para vocês. Eu quero fazer uma primeira pergunta, porque alguém pediu aqui para a coordenação, passaram para mim, as minhas sempre passam para mim essas informações. Faltou o gabarito de alguma coisa no material que eu disponibilizei. Tem alguns testes que eu disponibilizei que tinha teste com resposta e teste sem resposta. Como não deu tempo para eu tirar as questões, as respostas e organizar um gabaritinho, meus amigos e amigas, então eu deixei questões com resposta e sem resposta. Então você dá uma olhadinha. Mas de qualquer forma eu vou mandar o mesmo material de novo. Vou verificar, vou mandar de novo, porque se aí houver uma falha, não é? Já corrige já. Mas eu acho que não há essa falha. Eu acho que está tudo ok, tudo certinho, está ok. Que eu puder eu já mando mais ainda hoje, agora à tarde eu vou sentar e vou fazer esse tipo de coisa antes de ir para outro lugar que eu tenho que ir à noite, não é? Para outra turma aí que eu vou trabalhar hoje à noite, lá em Osasco, que é uma cidade que eu tenho um grande carinho, tem parentes e tudo mais. Bom, então está aí o roteiro, né? Deixa eu aproveitar. Aula passada, eu dei uma resposta muito ruim, não é isso? Sobre recurso hierárquico, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, alguém me perguntou, foi uma questão. Recurso hierárquico impróprio, não é isso? Então é o recurso hierárquico impróprio, alguém fez, era uma questão que nós tínhamos, não é? Passei batido por ela, estava preocupado com outras coisas, então deixa eu comentar um pouquinho antes de avançar pelos temas de hoje, né? Ora, nós devemos lembrar, vocês viram com o mestre Marchetti, não é? Que dentro da administração, aqui nós sempre dividindo, né, porque o professor Marchetti ele é especialista do regime jurídico da administração pública, e eu trato a administração pública, então a gente sempre aqui dividindo os espaços, né? Então nós temos aqueles poderes que são utilizados pela administração pública, não é? Nós temos o chamado poder normativo,
que é o poder da administração pública de editar regramentos, de editar normas sem ter que recorrer ao poder legislativo. Logicamente que este poder normativo, né, ele é decorrente já, ele já está amparado, está estruturado em leis, não é verdade? Então essas normas sempre deverão estar amparadas em leis, senão, né, nós estamos ferindo o princípio da legalidade, né, e essas normas não terão sustentação, não é? Nós temos um outro poder, que é aquele que nós falamos sempre, né, da administração, que é o chamado poder de polícia, não é? O poder de polícia é o poder de restringir o particular, direitos de particulares, quer sejam pessoas físicas, quer sejam pessoas jurídicas, em nome de algo maior que é o interesse público. Então, por exemplo, é quando o município edita uma norma, não é? Limitando o uso da propriedade, o uso, a velocidade e assim por diante, uma série de normas, de regramentos que vão restringindo, não é, o direito do particular para conformá-lo, para submetê-lo ao interesse maior, que é o interesse da coletividade, é o interesse público. Depois nós temos o chamado poder disciplinar. O poder disciplinar é o poder que a administração tem de impor a sua... Está faltando alguma coisa aí, não está? O café da manhã foi ruim, é isso? Pode me corrigir que eu estou bem devagar hoje, viu? Não é? O poder disciplinar é o poder da administração pública de disciplinar os seus próprios servidores, seus próprios agentes, não é? Por exemplo, impondo uma advertência, uma suspensão, uma sanção, não é? Então este é o poder disciplinar, né? Uma vez me perguntaram, mas professor, qual é a diferença entre o poder disciplinar da administração pública e o poder de polícia? O poder de polícia, ele é para fora da administração. Ele é para os administrados, para as pessoas físicas e jurídicas que não integram a administração pública. O poder disciplinar é dentro, é interno, né? Então, quando o Estado, por exemplo, né, ele multa de trânsito, é o poder de polícia. Ele está punindo. No seu aspecto mais duro, que é o aspecto sancionatório. Agora, quando ele está dando a advertência para o servidor, é o poder disciplinar. E um poder que é o que me interessa aqui, toda essa história, que é o poder hierárquico. É o poder hierárquico, que é o poder de se estruturar em hierarquias, escalões, não é? Departamentos, órgãos internos. Então nós vimos, por exemplo, não é? Várias vezes eu fui insistente, o artigo 88, que os órgãos são criados e extintos por meio de lei. Porém, a sua estruturação interna é por meio de atos normativos. Não é? Então, existe esta flexibilidade da administração pública de reestruturar permanentemente os seus órgãos internos, né, por meio de atos normativos, né, decretos do executivo e assim por diante. Né? Então, esse é o poder hierárquico, né? Dividindo, somando, subtraindo e assim por diante. Então, quando eu penso poder hierárquico, eu penso hierarquia. Então, imagina, por exemplo, que por meio de lei foi criada uma secretaria, uma nova secretaria, Secretaria da Aviação Civil 2, não é? Esta secretaria agora ela precisa ser estruturada em departamentos, órgãos internos. Isso será realizado por meio de atos normativos. Então vamos imaginar que a presidente Dilma, não é, conversando com o secretário que tem status de ministro, né, chegaram à conclusão que era bom dividir isso aqui em 3 departamentos. Isso aqui não precisa, isso aqui não é mais feito por lei, isso aqui é feito por meio de ato normativo. Esse é o poder hierárquico. Mais tarde mudaram de ideia e resolveram criar mais um. Dentro deste órgão, não sai dele. Não é? Dentro deste órgão. Mais tarde decidiram extinguir ele. Não é? Então este é o poder hierárquico que a administração tem de se estruturar para aumentar a sua eficiência. Tudo bem? Agora veja, quando eu falo recurso hierárquico, o recurso hierárquico está diretamente associado à estrutura hierárquica da administração pública. Então, né, para entender o recurso hierárquico, nós temos que entender que uma determinada autoridade da administração pública prolatou uma decisão. Ela prolatou uma decisão contra o Marco Antônio, não é? E o Marco Antônio não concorda com aquela decisão. Uma multa, não é? Algo assim,
que, né, o Marco Antônio se sentiu prejudicado como cidadão, mas aquela autoridade, né, prolatou essa decisão. Primeiro momento, eu posso fazer um pedido de reconsideração. O pedido de reconsideração é a mesma autoridade. Então, eu entro com pedido de reconsideração, poderia reconsiderar, né, baseado em tais fatos, argumentos, né, na lei, etc, etc, né, e aquela autoridade disse, não, a minha decisão está dada, ela cumpre a lei, o interesse público, tem a finalidade pública, está tudo ok, não vou mudar. Então, aí, neste momento, o que eu vou fazer? Aí eu vou lançar mão de um recurso chamado recurso hierárquico. Para pedir a reconsideração é para a mesma autoridade. O recurso hierárquico é para o superior hierárquico, a esta autoridade. Então, quando eu faço um pedido para o superior desta autoridade, este é o chamado recurso hierárquico. Agora, se eu faço o pedido para aquela autoridade que hierarquicamente está acima, né? Portanto, dentro das regras, eu estou fazendo o chamado recurso hierárquico próprio. Então, o chamado recurso hierárquico próprio é aquele recurso que eu vou fazer, vou entrar com pedido dele para uma autoridade que é superior na hierarquia. Então, por exemplo, né, um fiscal me multou. Eu vou fazer um pedido para uma autoridade que lhe é superior. Não é? Agora, se eu fizer para uma autoridade que não está nessa estrutura hierárquica, ou está em um outro órgão, aí, logicamente, se torna um recurso hierárquico impróprio. E ponto. Né? Então, veja, eu tenho que fazer um recurso para o superior hierárquico. Se eu fizer para o superior que está na hierarquia, por isso que chama-se recurso hierárquico próprio, adequado, não é porque está na mesma hierarquia. Você vai fazer um pedido para aquele que está acima, dentro da mesma estrutura hierárquica. Agora vamos imaginar que ao invés de eu fazer o pedido para ele, eu vou fazer o pedido para outra autoridade de outro órgão. Ué, mas outro órgão não é um superior hierárquico a este, não é? Então este é um recurso hierárquico impróprio. É este o posicionamento que vem caindo em ESAF, FCC, não é? CESP-NB. Então está aí uma explicação mais digna e decente, né, de uma pergunta de um colega que saiu lá atrás. Pois não. Que tem autoridade para prolatar a decisão. Então eu tenho que buscar o seu superior. Isso. Uma pessoa, um servidor ou um agente da administração. É um agente da administração. Aí tem dois posicionamentos diferentes. O que vem prevalecendo é do mestre Eli Lopes Meirelles e da senhora Maria Silvia Zanella de Pietro, né, que é dentro da mesma pessoa jurídica. Né? Então, o recurso hierárquico, né, próprio, ele pode ocorrer dentro da mesma pessoa jurídica. Se eu estou na mesma pessoa jurídica, porém, eu fiz um pedido, né, de recurso para um agente que não está naquela mesma estrutura hierárquica, já caracterizaria um recurso hierárquico impróprio. O mestre Celso Antônio Bandeira de Mello já entende que é para fora daquela pessoa jurídica. Então, como por exemplo, eu vou pedir um recurso hierárquico, ao invés de eu pedir para uma autoridade da CVM, não é? Porque o agente dele que me multou, eu vou pedir para uma outra pessoa jurídica, Banco Central. Saiu fora. Mas não é este o posicionamento que vem sendo abordado nos concursos públicos. E tendo até a cabeça do examinador que escolheu o caminho mais fácil para elaborar a questão. Né? Saiu daquela estrutura hierárquica, daquele escalonamento de cargos, né, e carreiras, então se tornou já um recurso hierárquico impróprio. Tudo bem? Então são os agentes da própria administração, né, e em regra geral dentro do mesmo órgão. Né? Tudo bem? Agora vamos adiante com outras coisas muito importantes que nós vamos ver hoje. Você vai pular duas linhas, por favor, e coloque aí transparência. Abordei isso em lei de responsabilidade fiscal, abordei isso já no plano do diretor de reforma para o Estado, mas nós vamos aí fazer a distinção da transparência ativa e transparência passiva, porque esta temática vai cair em concurso público, né? Está muito quente.
Não, o calor também está quente, né? Está muito quente a lei do acesso à informação, que este ano passou a vigorar. Né? A lei foi aprovada ano passado, a 12.527. Essa lei, na realidade, eu falei muito dela numa outra matéria, que eu leciono, que é a arquivologia, que é a gestão de documentos, não é? Que tem uma grande relação com a nossa matéria aqui, né? Uma matéria para carreiras técnicas, isso cai muito em carreiras técnicas, não é? Por quê? Porque eu sempre brinco com o técnico e falo, qual vai ser a sua vida na administração pública? Mexer com papel, né? Só que agora é eletrônico, porque está tudo, né, sendo transformado, é a famosa gestão eletrônica de documentos. Né? Tudo está sendo transformado em documento eletrônico. Ou já é produzido na forma eletrônica, ou então está se digitalizando. Né? Por exemplo, nos tribunais superiores hoje, né? Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal Militar, Tribunal Superior Eleitoral, o STJ, o STF, todos os documentos já estão em formato eletrônico. Não é? Então, quer dizer, esta é a tendência. A Receita Federal, os documentos estão em formato eletrônico. Evidentemente que as receitas, elas foram muito mais rápidas, não é? Nessa modernização, por uma questão de necessidade de arrecadação do Estado. Né? Só que aí vem uma outra questão, que é a questão do acesso à informação. Ora, nós vamos lembrar, vou lembrar para vocês, que a presidente Dilma, que eu tenho um grande carinho e respeito, não é? Ela foi uma guerrilheira de esquerda, não é? E existe um mal-estar entre ela e alguns setores das Forças Armadas. Na verdade, eu digo menos entre a presidente Dilma, mais entre alguns grupos que são do próprio partido, não é? Que participaram da guerrilha, têm relação com a guerrilha e que gostariam que documentos do período do regime militar se tornassem acessíveis ao público. Documentos dos chamados serviços de informação. O Sistema de Informação, o Serviço Nacional de Informação, o CIE do Exército, né, o CIAMAR da Marinha, o CIAR da Aeronáutica, né, o antigo DOI-CODE do Exército, enfim, eram os órgãos chamados órgãos de informação. O Sistema de Informação que era responsável pela repressão do regime militar. E nós tivemos uma pressão muito forte em cima da presidente Dilma, do próprio partido, do PT, do PSTU, do PCO, enfim, dos partidos da chamada esquerda brasileira, para que estes documentos fossem liberados. Olha, eu vou dizer o seguinte, isso é um vespeiro, hein? Presidente Fernando Henrique, que foi exilado, não é? Não vou entrar em méritos, detalhes, até porque eu não conheço tão bem os detalhes, tem muito mito em cima disso. Mas ele foi para o exílio, foi lá para a Sorbonne. Né? O presidente Fernando Henrique, que foi exilado e voltou e sabe o peso do exílio, porque mesmo não é um exílio em Paris, né? Para quem foi exilado, quando você conversa com ex-exilado, é muito duro. Né? Está longe da família, não tem liberdade de vir, a gente entende também. Também não estou fazendo uma crítica a ninguém, mas essa é a realidade dos fatos. O presidente Fernando Henrique, né, quando esteve, né, durante o seu mandato, ele ao invés de deixar os documentos serem desclassificados automaticamente, o que ele fez? Ele prorrogou por meio de um decreto presidencial o sigilo desses documentos. O que demonstra grande sabedoria como administrador público, porque não é porque o regime acabou que as pessoas desapareceram. Né? Não é porque o regime acabou que as pessoas desapareceram. Então nós temos muitos membros do antigo regime militar que estão vivos, tem clubes até desses membros, né? Pouca gente sabe, existem sites na internet deles, né? Eles se organizam, se manifestam e têm um certo poder de pressão no interior do Estado. Então, logicamente, o presidente Fernando Henrique entendeu esta pressão, que não era pequena, era muito forte, né, e preferiu prorrogar ao invés de deixar esses documentos serem desclassificados e se tornarem acessíveis ao público. O presidente Lula podia, a qualquer tempo, por meio de um decreto do Executivo, decreto presidencial, desclassificar esses documentos e eles se tornarem acessíveis. A presidente Dilma também pode fazer isso a qualquer momento, ela tem este poder para fazer. Por que não faz, professor? Porque não é doida, filho. Eles não são doidos, entendeu? Vamos lembrar que as 3 armas juntas são 300 mil homens em armas. E outra, que este
período, foi um período muito duro para a história brasileira e que as próprias Forças Armadas gostariam também de esquecer, porque gerou grandes distorções e distúrbios no interior das 3 armas, que são 3 órgãos da administração pública. Então o que acontece? Esta pressão muito forte, a presidente Dilma, logicamente prestando contas, né, acabou criando a Comissão da Verdade e também favoreceu a edição da Lei do Acesso à Informação. Mas a lei do acesso à informação é muito mais para estabelecer novas regras de acesso à informação do que de mexer nos velhos vesperos, não é? Os documentos da ditadura estão sendo digitalizados e logo vão se tornar públicos, né? Olha, eu fiz filosofia na Universidade de São Paulo, foi um dos 2 cursos que eu fiz. Então conheço um pouco o pensamento do jovem, né? Porque eu também tive esse pensamento, jovem da esquerda, né, na época da juventude. Então você tem aquela ilusão que o mundo vai mudar radicalmente, não é? E é isso que move o jovem também, tentar mudar as coisas, senão ele também não tentaria mudar nada, né? Então existe uma expectativa muito grande, né, que quando esses documentos referentes à ditadura, quando eles forem abertos, a sociedade brasileira vai se comover, a sociedade brasileira vai ficar, nossa, que horror, horrorizada, não é, vai querer tomar alguma atitude, não é, vai querer rever algumas coisas do seu passado, e que é uma postura do jovem isso aí, muito natural e muito ingênua. Você quer saber o que é? A sociedade brasileira vai ficar emocionada se o Brasil fizer o Hexa. Entendeu? Porque, veja, quem tinha que ter acesso a esses documentos, não é, famílias, familiares, né, pessoas, já teve de alguma forma esse acesso, não é? Pessoa que tem hoje, por determinação constitucional, informações no Estado a seu respeito, não é? Ela tem, vocês sabem isso, direito constitucional, vocês estudaram esse direito constitucional, ela tem direito às suas informações pessoais, não é? Isso caiu já em provas, né, em provas de direito constitucional, em provas de arquivologia, também já caiu em provas de arquivologia, né? Se eu desconfiar que tem, foi questão de FCC, se eu desconfiar que tem informações a respeito da minha vida em qualquer órgão do Estado, o que é que eu devo fazer? A primeira coisa, eu devo procurar o órgão e pedir acesso a essas informações. Se não conseguir, eu vou recorrer à autoridade competente no Poder Judiciário. A autoridade do Poder Judiciário, verificando que de fato existem informações a meu respeito, o que é que ela vai fazer? Ela vai tornar estes documentos acessíveis à minha pessoa. Mas vamos supor que esta autoridade, né, judicial, né, não está sendo muito transparente e resolva não tornar acessível isso, que eu duvido muito, porque não tem nenhum motivo para uma autoridade do Poder Judiciário não tornar isto, facilitando as coisas, não é, para que o cidadão possa ter acesso a respeito da sua informação, né? Minha diretora de arte aqui dando aqui um apoio técnico importante. Como é que deveria agir? Ora, vocês sabem, utilizam o remédio heróico do habeas data. Acabou, isso já foi questão de concurso. Então, todos aqueles que tinham que entrar com pedidos contra o Estado, porque sofreram maus tratos, tortura e tudo mais, já entraram com esses pedidos, já estão recebendo pensão do Estado, não é verdade? Agora, o cidadão médio, não é? Eu dou aula há 16 anos, eu lembro que eu falava isso para os meus alunos do cursinho, eu comecei dando aula em cursinho, dei aula em ginásio também, os primeiros 4 anos, dei aula de tudo, gente. Dei aula de geografia para tudo que era turminha. E eu lembro quando eu falava a Guerra Fria, isso em 96, o aluno levantava a mão, primeiro ano, depois que eu entendi que eu tinha que explicar tudo, tintim por tintim. Professor, o senhor falou muito bem e tal, mas que negócio é esse Guerra Fria? Não tem o registro mental. Não existiu para ele, não é? Eu brinco com minha esposa, eu falo assim, qual é a diferença de chegar aos 40 anos, né? Porque aos 15, 20 anos, quando morria um ator famoso, eu perguntava para meu pai e minha mãe, mas quem é ele? Agora, quando morre um ator famoso, né? Meus sobrinhos perguntam, mas quem é ele? E eu que conto. E daqui a 20 anos, vai morrer um ator famoso, minha filha vai morrer, por exemplo, sei lá, vai morrer o John Bon Jovi, minha filha adolescente. Quem que era esse aí, professor? Aliás, quem era esse aí, pai? Não faz a mínima ideia, simplesmente. Cláudio Lévi-Strauss falou uma frase belíssima, né, pouco antes de morrer, já com seus 90 anos. O jornalista perguntou, como é que o senhor sente no mundo atual? Né, ele disse, eu sinto que eu vivo num mundo que não me pertence.
eu me sinto um estrangeiro no mundo. Então, quer dizer, a história, só para quem vivenciou, para as novas gerações, vai ser muito importante, tem que ser contada a história, mas elas não vão ter a mesma relação emocional, a mesma carga. Então é nesse quadro, neste cenário todo, que vem a lei do acesso da informação, tão importante que caiu na prova do auditor da Receita Federal. Então, primeira coisa, eu vou falar os conceitos de transparência ativa e passiva, e depois eu vou falar aquilo que você precisa saber só em administração pública da lei do acesso à informação. Né? Então, pule uma linha, por favor, coloque aí. Transparência passiva. Transparência passiva. Transparência passiva. Deixa você virar vovô lá na frente, você vai explicar para o teu netinho quem que era o Lula. Lula? Não é? Como eu perguntava ao meu pai, quem era o Ademar de Barros, pai? Ele era o melhor governador de São Paulo, é mesmo, pai? É, porque meu pai era 18, né? Pode colocar aí, transparência passiva é o dever da administração pública e de seus agentes de disponibilizar os documentos produzidos por seus agentes a pedido dos cidadãos. A pedido dos cidadãos. Pule uma linha, por favor. E coloque aí transparência ativa. Transparência ativa. É o dever da administração pública de tornar acessível todos os documentos produzidos pelos seus agentes. Porém, isto deverá ser feito de ofício. Isto deverá ser feito de ofício. Iniciativa da própria administração pública. Olha, conversando com um aluno meu que trabalha na Petrobras, por sinal aqui aluno do Complexo Jurídico da Amado Jesus, conversando com o pessoal ligado ao Banco do Brasil, né, que eu tenho dado muitos cursos, tenho tido muitos alunos que vêm do Banco do Brasil, né, e de outros órgãos, a ordem interna. Eu queria encontrar o decreto, só que eu não tive tempo, eu fiquei montando material, não tive tempo para procurar, eu queria encontrar o decreto, diz que a ordem da presidente Dilma é: publiquem tudo, publiquem tudo, publiquem tudo, torne acessível. E aí vem uma palavra muito importante, né? Que é uma palavra que está muito associada à arquivologia, está muito associada aos sistemas de TI que estão envolvidas com essa temática, que é a palavra acessibilidade. E ela vem caindo muito em concurso público, né? Poderá aparecer aqui na sua matéria de administração pública, como apareceu a lei 12.527. Eu esperava ela em muitos lugares, não esperava, né? É verdade, na prova de administração pública, mas ela apareceu. Então, como ela apareceu, vamos pegar algumas coisinhas em volta dela. Pule uma linha, por favor, coloque aí acessibilidade. A acessibilidade, este é um novo princípio que está vindo para a administração pública, não é?
A acessibilidade decorrente da transparência, da gestão eletrônica de documentos, acessibilidade, puxe uma seta e coloque aí. É a possibilidade dos cidadãos de acessarem os documentos de seu interesse no interior da administração pública. No interior da administração pública. Então veja que ele complementa a transparência, não é? A acessibilidade. Candidato, você vai prestar cargo da administração pública no Poder Judiciário? Uma dica, viu? Vai lá no Conselho Nacional de Justiça, baixa a Resolução 70, leitura obrigatória para quem vai prestar carreiras administrativas no Poder Judiciário. Analista, não é? Técnico administrativo, Tribunal Regional Federal, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, não é? Vai prestar carreira, baixa a resolução do CNJ, a resolução 70. Porque ela está trazendo, esta resolução, o planejamento estratégico do Poder Judiciário, as orientações estratégicas para que os tribunais possam elaborar seu planejamento estratégico, mas traz também os princípios que o Conselho Nacional de Justiça editou para o Poder Judiciário. E dois princípios que aparecem em meio a tantos outros, como ética, não é? Respeito, responsabilidade social, ambiental, aparece lá os princípios de transparência e de acessibilidade, não é? Então, qual que é a ideia do judiciário, né? O judiciário, por meio da sua digitalização, e isso está acontecendo na administração pública, também do Poder Executivo, não é? É tornar acessível todos os seus documentos, todos aqueles documentos, evidentemente, que não são, né, gravados com, né, o sigilo, tornarem eles acessíveis ao cidadão. É o princípio acessibilidade, para que o Poder Judiciário possa cumprir a sua missão, que é oferecer o serviço jurisdicional à população brasileira, que também está lá nesta Resolução 70, que tem a assinatura do ministro do Supremo, Gilmar Mendes, não é? Então veja o princípio da acessibilidade. Professor, eu estudei isso em informática. É verdade. Ora, eu não estou falando de ambiente eletrônico de documentos, eu não estou falando de digitalização de documentos. Então, o princípio da acessibilidade nós importamos da informática e da arquivologia, porque ele não é novo. O primeiro arquivo estatal que se tornou público do mundo foi o Arquivo Público de Paris. A Revolução estourou, os franceses fizeram aquela equação belíssima, né, aquela equação que é fundamental no Estado de Direito, do Estado democrático, não é? Ora, se o Estado está sendo, vai agora, a partir deste momento, da Revolução Francesa, ser regido pelo interesse público, todos os documentos produzidos pelo Estado estão afetados ao interesse público. E se todos os documentos são afetados ao interesse público, eles têm que se tornar acessíveis à população. Abram um arquivo de Paris ao povo parisense, para que o povo da França saiba exatamente o que é que o Estado andou produzindo. É este princípio. Isso funciona no Estado norte-americano, isso funciona no Estado francês, no Estado alemão, em todos os estados que se reconsideram e que se reconhecem como estados democráticos de direito, funciona o princípio da acessibilidade. Mais até do que a transparência, no sentido que nós brasileiros estamos empreendendo aqui, que é um negócio impressionante. Mais avançado que muitos países do mundo, que são países de primeiro mundo. É o princípio da acessibilidade, né? Aquele rapaz, eu nunca lembro o nome dele, que criou o Wikileaks. Pode falar, tira a mão da boca que eu não... Fala. Tudo bem, eu vou desistir porque eu estou ruim de orelha. Ela falou, Julian Assange, né? Que está na Inglaterra com problemas com a lei, ele não cometeu nenhum crime. Ele não cometeu nenhum crime.
né? Aquele rebu todo, o que aconteceu? Os estados, nas suas legislações, já tornavam os documentos acessíveis. Só que o grande público nunca se interessou. Nós temos algumas sociedades, algumas associações civis nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Alemanha, que acompanham esta documentação. Acompanham essa documentação. Publicam livros, então eu já vi livros norte-americanos, um amigo meu que morou em Washington, né? Veio visitar, trouxe, né? Olha, Marco, que coisa curiosíssima, né? Com planejamentos estratégicos do Pentágono. Inclusive aquele famoso de invadir o Nordeste em 1942, caso o Brasil não aderisse ao lado norte-americano, né? Havia todo um planejamento estratégico, porque o Nordeste era considerado, né, estratégico para o controle do Oceano Atlântico, durante a chamada Batalha do Atlântico, né, para os aliados. Então todos esses documentos são públicos. O que difere é que a maioria dos cidadãos não lia. Era só pequenos grupos, pequenas entidades que fiscalizavam o Estado. O que ele fez? Criou um site, olha o mundo inteiro aqui, olha o que eles andaram publicando e vocês não leem. Ele publica, outro dia entrei para ver como é que era isso aí, tinha documentos de embaixada norte-americana falando sobre o governo brasileiro, que não são sigilosos, elas vêm publicando vários desses documentos. Ele pega, ele montou uma network no mundo inteiro, pessoas do mundo inteiro, que fazem isso, pegam esses documentos e vão tornando público. E isto criou um constrangimento, porque era aquela coisa, nós tornamos público, mas ninguém lê mesmo. Agora nós tornamos públicos e estão lendo, então nós teremos que ser mais cuidadosos ainda do que já éramos. E aí tentaram cercar ele de todo jeito e arrumaram uma acusação lá que não tinha nada a ver com isso. Estão tentando reter ele na Inglaterra, mas na verdade que ele não cometeu nenhum crime. Se fosse outro tempo, provavelmente já teria morrido, né? Mas como a sociedade evoluiu bastante, ele ainda está sobrevivendo. Deus abençoe que ele continue sobrevivendo. Então, essa é a relação do acesso com os documentos. Comentei, acho que já comentei aqui, se não comentei, eu vou comentar agora. O governo federal está gastando alguns milhões implantando um sistema chamado Infovia. E esse sistema, qual é o objetivo? É que o cidadão possa acessar qualquer documento de qualquer um dos entes federados da República, desde a cidade do Chuí, lá na fronteira com o Uruguai, até a cidade de São Gabriel da Cachoeira, lá na cabeça do cachorro, na fronteira com a Colômbia. Esta é a ideia, integrar todos os entes federados para que se torne acessível. Eu quero acessar um documento da Câmara de Cabrobola, em Pernambuco. Eu quero acessar um documento produzido pela Prefeitura de Ji-Paraná, em Rondônia. Eu quero acessar um documento em Porto dos Gaúchos, norte do Mato Grosso. Essa é a ideia, não é? Dando aula para Banco do Brasil, conheci um aluno, tive a honra de conhecer um aluno egresso aluno do ITA, Instituto Tecnológico Aeroespacial, não é? Ali, o mais burrinho é gênio, não é isso? Não é? Tem uma disciplina mental absurda, e ele prestando Banco do Brasil, estudando na minha sala, eu fiquei curioso, ele me deu uma carona, falou, vamos batendo papo, né? E eu falei, jovem, você fez ITA? Daí ele falou, olha, professor, eu trabalho na Cobra SA, que é uma subsidiária do Banco do Brasil. Por sinal, está com concurso agora aberto, não é? Se você está precisando aí dar uma garantida, presta. Empresa excelente, né? Subsidiária do Banco do Brasil, até você passar no auditor da Receita, lógico, né? Aquilo que eu já falei, Bolsa Trabalho Público. E ele falou, professor, eu trabalho na Cobra, e eu sei que lá na Asa Norte, em Brasília, está implantando um programa chamado Ilha Digital. Então o Estado está investindo alguns bilhões para dotar de infraestrutura tecnológica para avançar todos os seus sistemas de TI. Então, quer dizer, isto vai ter impacto na questão da acessibilidade a documentos, vai ter impacto na questão da transparência, não é, do Estado, né? E tudo isso que eu estou falando para você em todo o território nacional. O objetivo é integrar o território nacional por meio de sistemas de TI. E este não é um objetivo novo, este é um objetivo bem velho. Ele vem lá de 64, quando foi criado o Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, não é, que é uma empresa pública importantíssima nesse sentido. Então está aí. Lembrando também que a LRF deu prazo, nós vimos isso em administração financeira orçamentária, deu prazo para os municípios de até 50 mil habitantes, até o ano que vem, para tornarem público
toda a sua execução orçamentária, toda a sua legislação, né, atendendo ao princípio da transparência. Né? Então está aí. Polimarinha, por favor, coloque aí governo eletrônico. Porque o governo eletrônico é a soma de tudo isso. Governo eletrônico. É o conjunto de sistemas de tecnologia da informação e de portais que vêm sendo disponibilizados aos cidadãos para acessarem documentos, informações e serviços do Estado. Ponto. Então isso envolve a transparência, envolve a acessibilidade a documentos pessoais, que o Estado, um processo que eu tenho, é o chamado governo eletrônico. Lembrando que o Bresser falou de uma das últimas orientações do plano diretor, devemos simplificar toda a vida burocrática do cidadão, desde o momento que ele nasce até o momento que ele morre, não é? Então hoje uma das grandes saídas é transformar tudo isso em ambiente eletrônico. Eu cheguei a contar para vocês do chamado sistema semigerencial do Detran aqui, acho que eu contei, não é? Que eu fui acessar o Detran, aqui de São Paulo, contei, né? O semigerencial, né? Então você entra lá no site do Detran, não, agora o senhor terá todas as suas dúvidas pela internet. Aí eu liguei para a menininha lá pro telefone, ela falou, não, o senhor manda um e-mail que de 1 a 10 dias o senhor recebe a resposta. Eu falei, bom, então eu vou ir, é mais fácil, né? Este é o semigerencial, futuramente será gerencial. Já está caminhando, olha, o Detran aqui melhorou muito, né? Agora nós vamos ver, vou ler uma linha, coloque aí, Lei 12.527. Já ia passar para accountability, mas vamos lá, Lei 12.527. Pois não. Todos têm. Todos têm. Transparência ativa. Perfeito. Ativa. Não. Tá. O colega está fazendo uma bela pergunta, né? Professor, entrando no site do Tribunal de Contas da União, vi lá a lei do acesso à informação. Essa lei 12.527. Olha, todos os órgãos que eu estou entrando estão lá. Empresas públicas. Eu entrei e estava lá. É a lei do acesso à informação. Em todos. Não é? E vários deles, assim, num tom muito comemorativo. Controladoria Geral da União. Né, se não me engano, dia 16 de maio, comemora-se o início da vigência da lei do acesso à informação. Né? Então, todos eles têm esta lei do acesso à informação para que o cidadão conheça a lei e conheça os seus direitos. Né? Aí a colega disse assim, olha, professor, mas lá ele, né, pede para que eu me faça o cadastro. Se eu fizer o cadastro, eu recebo no meu e-mail todos os documentos que ele for disponibilizando, súmulas e assim por diante. Né? Isso é transparência ativa ou passiva? É transparência ativa. Por que é transparência ativa? Logicamente você vai ter que se cadastrar, mas ele vai lhe enviar automaticamente todos os documentos que ele for produzindo. Diferentemente na transparência passiva, que eu vou entrar e vou fazer o pedido de um documento que me interessa especificamente. Ali não, você está recebendo a sua caixa de e-mail, prepara a caixa de e-mail só para isso, viu? Você vai receber muita coisa, né? Ele não, ele já está publicando todos os documentos, inclusive muitos que não vão te interessar no primeiro momento, e ele vai mandar para você. Isso é transparência ativa que vem dentro daquela orientação, publiquem tudo. E Tribunal de Contas, ele, como é o grande órgão de fiscalização do controle externo, ele sempre deste aspecto é exemplar.
Ele é exemplar, ele é o primeiro, ele é o líder, ele é aquele que sempre vai adiante tomando todas essas iniciativas. Tudo bem? Lei 12.527, o nome dela é Lei 12.527, Lei do Acesso à Informação. Poucas coisinhas, mas muito importantes que eu vou falar aí. Ela foi editada em 2011 e passou a vigorar este ano. Em outras palavras, deram prazo para todo mundo se ajustar. Para que os órgãos, né, colocassem em dia, né, seus sistemas. Na outra linha, por uma linha, coloca aí. Primeiro, isso vai aparecer em concurso público. Primeiro, lembre-se, o acesso é a regra. Ela traz essa mensagem. O acesso é a regra e o sigilo é a exceção. E só deve ser estabelecido em nome do interesse público. É o famoso interesse público primário, é o interesse do cidadão, da coletividade. Não é? Ponto. Então, a primeira coisa que você vai lembrar é essa orientação da própria lei, que o acesso é a regra, né, para que o Estado perca o hábito de editar documentos sigilosos. O acesso é a regra. Agora, pule uma linha, por favor, coloque aí 2. Prazo máximo de sigilo. Prazo máximo de sigilo. 50 anos. Prazo máximo de sigilo, 50 anos. Ponto na mesma linha. Ao final deste prazo, os documentos serão desclassificados. E tudo isso é publicado no Diário Oficial da União, viu? Serão desclassificados, tornando-se acessíveis a todos. Tornando-se acessíveis a todos. Né? Já viu o Discovery? Declassified. Né? Documentos desclassificados são documentos que foram tornados acessíveis. Eram sigilosos, foram desclassificados. Isto é uma terminologia utilizada no mundo inteiro. E aqui no Brasil também, é norma. Pule uma linha, por favor, coloque aí espécies de sigilo. Olha, isso se o examinador chegar muito, que eu duvido, não chega aí. Né? Aqui estamos utilizando o princípio da cautela. Na outra linha, primeiro, ultrasecretos. 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 São os top secrets, não é? É exatamente, o nome é esse mesmo lá fora, top secrets, ultrasecretos. Puxa uma seta e coloque o que são documentos ultrasecretos. São aqueles cujo prazo de sigilo é de 25 anos. É de 25 anos. Podendo ser prorrogado uma única vez. Ponto. Podendo ser prorrogado uma única vez. Deu 25 anos, é um documento ultrasecreto, documento de Exército Brasileiro, Agência Brasileira de Inteligência, né, Ministério da Justiça, né, tem um segredo muito importante, né, em nome do interesse público, tem que proteger a sociedade e tudo mais, né, então este documento ele ficará como sigiloso 25 anos, podendo ser prorrogado uma única vez.
somou 25 mais 25 deu 50, desclassificado e acabou. Não é? Para evitar aquilo que ocorria no passado, não vou nem falar pela lei anterior, porque seria uma besteira, eu não vou ser. Não é porque a lei foi editada, né, com a sanção do presidente Geisel, que também era assim, não, tinha limite de sigilo. Logicamente que o limite de sigilo era mais amplo, né? Era 60 anos, agora caiu para 50 anos, reduziu. Na outra linha você pode colocar aí, secretos, é outra classificação de sigilosos, secretos. Permanecerão sigilosos somente por 15 anos. Não pode ser prorrogado. Somente por 15 anos. E na outra linha, os chamados reservados. Reservados. O prazo de sigilo é de 5 anos. Improrrogáveis. O prazo de sigilo é de 5 anos improrrogáveis. Ponto. Antigamente tinha uma quarta categoria, né, que eram os confidenciais. A nova lei revogou. Né? Então você tinha os reservados, os confidenciais, os secretos e ultrasecretos, com prazos diferentes. Né? Somente os reservados, que eram 5 anos, permaneceram 5 anos. Não é? Os confidenciais eram 10, os secretos eram 15, e, aliás, 20 anos e os ultrasecretos eram 30. E todos eram prorrogáveis. Não é? Agora não. Agora somente o documento ultrasecreto que pode ser prorrogado. E assim mesmo deu prazo máximo 50 anos, acabou, ele é desclassificado, porque somente nas tiranias e ditaduras é que os documentos permanecem secretos no mundo inteiro. Professor, outro dia eu estava olhando a internet, eu estava vendo documentos da Inglaterra sobre fenômeno UFO. Aquilo é verdadeiro? É. Sobre UFO, ufologia. Aqueles documentos são verdadeiros? Né? Veja que quem escreveu os documentos não se compromete muito. Ele fala, olha, é um fenômeno esquisito, eu não sei do que é. Né? Do Canadá, é verdadeiro. Aqueles documentos que você vê lá no Discovery são verdadeiros. Aqueles documentos que falam sobre... Porque eles publicaram tudo. Eles publicaram tudo. Professor, o que é arquivo X? Arquivo X é um documento que você não sabe quem escreveu nem o órgão. Então o servidor, evidentemente vendo um fato, ele tem que relatar, não é isso? É seu dever funcional. Só que, como é que ele vai relatar que ele viu lá um negócio lubidoso, esquisito, né? O pessoal que está acima dele, esperou, filho, está tomando muito ácido. Acabou a carreira dele, né? Onde existe, né, promoção no mundo inteiro, acabou a carreira dele. Então o que ele fazia? Ele fazia o documento, não assinava e nem colocava o nome do órgão. E aí se alguém falasse, mas você não relatou, né? Não, tá ali, ó. Agora, você relatou? Não fui eu. Então ele ficava em cima do muro e conseguia tentar achar um artifício para escapar. Então, né, esses são documentos chamados de arquivo X. Obviamente que são documentos absolutamente ilegais, não é verdade? E na maioria dos estados nós temos esses documentos ilegais. No Brasil não deve ser exceção. Né? Professor, como é que fica, por exemplo, informações de tecnologia militar? Na maioria das vezes, quando você pergunta, eles falam que não existe. Né? Não foram publicados, não foram escritos. Nenhum país do mundo em sã consciência vai querer publicar a fórmula da bomba atômica. Né? Nós temos que ter noção que isso vai, em algum momento, ter alguma limitação. Né? Esse acesso absoluto. Agora, informações, né, sobre legislação, processos, recursos, tudo isso, né, tudo que é de aspecto administrativo está aí. Logicamente que se levarmos ao pé da letra, né, tudo deveria ser publicado, inclusive a fórmula da bomba atômica. Mas eu até agora não vi nenhum país fazendo isso. Aliás, um país quase fez isso, o Brasil. Ele entra na internet e digita professor Giron, né? Instituto Militar de Engenharia, aí você vai saber essa historinha. Pula duasinhas, vamos deixar a lei do acesso, que é isso que caiu na sua prova, não é? Olha aí o nome da lei do acesso, né? A acessibilidade. E vamos ver prestação de contas.
A aula começou bem light. Depois o café vai ficar mais heavy metal. Mais temas importantes também. Em função de uma questão do auditor da Receita Federal. Fica aí. Prestação de contas. No belíssimo livro do mestre Agostinho Vicente Paludo, Administração Pública, Editora Campos, não é? Ele discriminou, conforme os mestres, as 3 formas de accountability. A primeira forma de accountability que nós vamos ver é a horizontal. Depois eu vou falar do accountability vertical. E depois eu vou falar do accountability societal. Ô professor, esse povo vou ter que fazer, vive complicando? É isso aí mesmo, né? Precisa ganhar dinheiro, né? Escrever, não é? A pessoa tem energia intelectual, então vai aprimorando tudo aquilo que você já viu, né? Pode colocar aí a accountability horizontal. Você lembra que accountability é prestação de contas, não é? Termo de língua inglesa que cai em provas desse jeito aí no Brasil. É o dever da administração pública de prestar contas a órgãos que estão próximos de sua posição hierárquica. Por exemplo, é o dever dos ministérios de prestarem contas ao Tribunal de Contas da União. Ponto e vírgula. Outro exemplo. Não estão numa posição hierárquica igual, né? Próximo, né? Ou às vezes nem está exatamente numa posição hierárquica, né? Mas estão muito próximos. Outro exemplo. É o dever das entidades da administração pública indireta de prestarem contas à administração pública direta. Lembre-se que as entidades de administração pública direta não têm relação de subordinação, tem uma relação de vínculo com a administração pública direta. Mas lembra que elas são pessoas jurídicas que estão prestando contas a uma outra pessoa jurídica. Não é? Ponto e vírgula. Também eu tenho este raciocínio com relação aos poderes. É o dever, outro exemplo, é o dever do Poder Executivo de prestar contas ao Poder Legislativo, etc. Então esta é a chamada accountability horizontal. Então veja que nós estamos aí muito próximos, não é? Uma pessoa jurídica prestando contas a outra pessoa jurídica, um órgão autônomo, que é o ministério, né? Subordinado à presidência, prestando contas a um outro órgão, né? Que é independente no aspecto da fiscalização, que é o TCU, não é? Então esta é a accountability horizontal. São, né, entidades ou órgãos que têm um poder, né, de se comunicarem muito proximamente. Agora você vai pular uma linha e vai colocar aí
Accountability vertical. Accountability vertical. Essa é aquela que eu falei aqui em sala de aula, mas chamei apenas de accountability. Pode colocar aí. É o dever, e a que mais cai em prova, viu? É o dever da administração pública de prestar contas aos clientes cidadãos ou cidadãos eleitores. Por exemplo, audiências públicas. Outro exemplo, responsabilidade social dos gestores, que nós já vimos aqui, caiu na prova da Secretaria da Fazenda. Responsabilidade social dos gestores, etc. Então veja, eu tenho o Estado, que é um Leviatã, prestando contas ao cidadão, pessoa física. Essa é a accountability vertical. Seus órgãos, sua hierarquia, sua estrutura, suas entidades gigantescas, não é? Prestando contas ao cliente cidadão. Ponto, acabou. Né? Pessoa física. Aí sempre como pessoa física. E aí tem um terceiro que chama-se accountability societal. Accountability societal ou social. E se eu fosse o examinador, eu colocaria na prova societal. Está evitando recursos. Né? Porque é um termo que ninguém utiliza para outra coisa. Societal ou social. Accountability societal ou social. Muito interessante ele, não é? Muito forte na nossa época, cada vez mais, né? É o dever da administração pública de prestar contas a entidades da sociedade civil. Vou dar o exemplo clássico. Por exemplo, as organizações não governamentais. Não é? Aqui, por exemplo, vou pegar dois exemplos que eu conheço um pouquinho. Aqui em São Paulo nós temos o Viva Centro, que é uma associação formada por comerciantes, empresários, cidadãos aqui do centro que têm propriedades, negócios, moram aqui no centro da cidade de São Paulo. Eles criaram essa associação e eles requerem permanentemente dados da administração pública do município para poderem acompanhar o que está sendo feito aqui no centro de São Paulo, como é que o orçamento está sendo aplicado e assim por diante, como é que estão tratando da questão da Cracolândia, que é uma questão muito sensível, não é? Como é que estão tratando, lidando com questões de violência, de segurança, de limpeza, não é? De organização, lixo e assim por diante. No Rio de Janeiro, nós temos uma muito famosa no Brasil todo, né, que vem se manifestado intensamente, né, uma pressão política muito forte no Rio de Janeiro, que eu acho que ela tem uma mão, né, uma influência nos acontecimentos dos últimos anos, na melhoria da cidade, que é Viva Rio. Então, ali a administração pública prestando contas a essa entidade. Sindicatos também acompanham, né? Sindicatos, entidades criadas para pesquisa para os próprios sindicatos, associações civis, associações patronais, não é? Então, veja, aqui o Estado está prestando contas para pessoas jurídicas.
Pessoas jurídicas que podem contratar advogados, pessoas jurídicas que contratam, né, especialistas para acompanhar dados da administração pública, estatísticas, não é? O efeito de políticas públicas, resultados, não é? Isto no mundo inteiro, desde os anos 60, 70, nós estamos assistindo um crescimento dessas entidades. Isso não é uma novidade. Quando eu falei para vocês agora há pouco, né, com relação à lei do acesso, que nós temos associações civis nos Estados Unidos e na Inglaterra que acompanham o que o Estado faz, isso nós temos desde os anos 60. Que nos anos 90, né, vão ganhar a titularidade de ONG no mundo inteiro. Mas desde os anos 60, isso era fruto dos movimentos pacifistas. Né? Muitos jovens. Existem grupos que acompanham, por exemplo, as atividades do Banco Central. E que não necessariamente são entidades de classe, ligadas à FEBRABAN, ou ligadas à Associação das Instituições do Mercado, que operam no mercado aberto, Andima, e assim por diante. Não, são entidades civis que acompanham as operações de todos esses órgãos. Nos Estados Unidos tem um monte delas que acompanham todos os passos do governo, trocam informações, não é, dados e assim por diante. Então essa é a chamada accountability societal. Né? Que é um importante instrumento da democracia no mundo inteiro. Né? Então está aí a chamada prestação de contas. Tudo bem? Satisfeita? Né? Que foi a colega aqui, né? Professor, o senhor poderia comentar isso na aula? Eu falei, lógico, né? Então vamos trazer aqui para a sala de aula. Né? Pula duasinhas, vamos para outra temática. Câmara de avaliação de desempenho, Câmara de avaliação de desempenho e competitividade. Tem um slide aí dedicado a ela, para você depois poder ler. Caiu na prova Câmara de avaliação de desempenho e competitividade. Caiu agora na prova do auditor da Receita Federal, não é? Deste ano aqui. Na outra linha pode colocar aí, órgão, criado pela presidente Dilma, para assessorar a presidência com dados e informações sobre a evolução da qualidade nos serviços públicos e do desempenho do aprimoramento dos serviços da administração. Então veja uma preocupação, não é, da presidente Dilma de estar acompanhando o que está sendo feito em termos de reforma dos serviços públicos, reformas estruturais, as metas, objetivos. Então ela criou esta Câmara para que pudesse assessorá-la com informações, não é? Evidentemente que hoje nós estamos num outro ritmo da reforma do Estado brasileiro, mas eu já comentei isto aqui, vou comentar novamente, não é? A presidente Dilma é muito interessada no aspecto reforma gerencial do Estado. Por quê? Porque, veja, lembra que nós temos sempre aquela lei, que nós vimos em administração financeira orçamentária, lei de responsabilidade fiscal, que ela impõe uma reengenharia permanente do Estado. Porque, né, lei de Wagner, à medida que o PIB cresce, o Estado cresce muito mais. O Estado não pode crescer muito mais em número de servidores, porque a LRF limitou.
Porém, a demanda por serviços da sociedade vai continuar crescendo. Então, se a demanda da sociedade vai continuar crescendo, porque o PIB está avançando, então a sociedade cada vez quer mais rodovias, mais serviços, mais professores, né, mais policiais, né, mais fiscais, mais gestores, tudo mais, né, médicos. Então, o que o Estado vai precisar fazer? É uma reengenharia permanente. A reengenharia veio para ficar no Estado. Agora, para que isto tenha sucesso, precisa ter o quê? Acompanhamento do administrador. Essa é a finalidade desta Câmara de Gestão, né? Acompanhamento do desempenho, não é? E a eficiência do Estado. Então, está aí, caiu na prova de auditor da Receita Federal. Agora, a resposta era simples disso aí. A qualidade do serviço para o cidadão. Aquilo que eu falo sempre, né? Na dúvida, vai no cidadão. Porque o cidadão é o que importa, não é isso? Não é? Da mesma forma que na qualidade total a gente fala no setor privado, né? O consumidor é o rei, o cliente é o rei, ele que determina tudo, aqui é o cidadão. Tá ok? Pula duas linhas, também outro órgão que caiu na prova do auditor da Receita Federal. Secretaria da Gestão Pública. Secretaria da Gestão Pública. Secretaria da Gestão Pública. SEGEP. Órgão, SEGEP, Secretaria da Gestão Pública, órgão que surgiu da fusão da Secretaria da Gestão com a Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, MPOG, que lá é a administração financeira, eu falei para vocês, né? Ele que faz, ó, o nome dele, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ele que organiza toda a administração, né? Ponto. Este aqui, até aproveitando o ensejo, é um exemplo de concentração. Eu tinha dois órgãos, que é que eu tive a fusão, olha só, concentração. Raro, mas às vezes acontece. Na outra linha você pode anotar aí, né? Esta secretaria é responsável pelo planejamento e estruturação de cargos. Ela que vai sugerir, presidente, olha, precisa de cargo disso, aquilo, né? Cargos, carreiras, programas de capacitação, gestão de competências, e pela GES Pública, gestão da qualidade na estruturação dos serviços públicos. Ponto.
Então ela herdou pesadamente a atividade da antiga Secretaria de Recursos Humanos, que ela aplica tudo aquilo que nós falamos aqui. Quem assistiu, né, teve a oportunidade de assistir o meu curso de administração geral, que olha, já faz tempo que nós tivemos aqui, não é? Tudo aquilo que eu falei para vocês, gestão de comportamento, motivação, satisfação, não é? Gestão de competências, avaliação, né? Avaliação, tudo isso passa pela mão desta secretaria, que é a Secretaria da Gestão Pública, né? Porque o plano diretor, né? Lembro-me, falei para vocês também, ele orienta, né, o Estado a implementar, o plano diretor, lembrando que é de 95, a implementar programas de motivação e de valorização dos servidores públicos. Né? Motivação e valorização dos servidores públicos. Isso passa pela capacitação, treinamento. Já comentei aqui para vocês, né, quem passou no SP-Prev, já de cara passou por 5 órgãos diferentes para passar por treinamento. Não é? Vocês vão passar na Receita Federal, vão passar em um ano aí pelo menos 6, 7, 8 treinamentos. Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, eu lembro que o cunhado meu lá passou por 9 treinamentos em menos de um ano. Não é? Tudo isso tem a ver com a valorização, a qualificação dos servidores públicos, tá certo? Então está aí a Secretaria da Gestão Pública. Vamos dar uma olhadinha aí na prova, né? Aqui os meus amigos aqui vão ter um pequeno desconforto, não é? Depois eu vou falar um pouquinho mais de controle, por favor, só na caixa. Isso, não é? Depois nós vamos falar um pouquinho de controle, né? Essa figura, né? O nosso querido auditor, né? Vamos avançar, né? Então tá aqui, olha aí, né? O slide está, eu tirei da própria página, né, desta Câmara, artigo 1º, né, da 74, decreto 74/78, veja que foi criado por meio de um decreto, porque está dentro de um órgão que já existe. Né? Fica criada a Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade do Conselho de Governo com o objetivo de formular políticas públicas e medidas específicas destinadas à racionalização dos recursos públicos, ao controle, fiscalização e aperfeiçoamento da gestão pública, bem como coordenar e articular sua implementação com vistas à melhoria dos padrões de eficiência, eficácia, efetividade, transparência e qualidade da gestão pública e dos serviços prestados ao cidadão no âmbito do Poder Executivo. Não é? Aí, artigo 2º, eu coloquei as competências, não vai decorar em nome de Jesus, não é? Ele te ama, não é? Você é o seu filho querido, então, né, não vai decorar, mas vai ler, não é verdade? Prestar assessoramento ao presidente da República na formulação e implementação de mecanismos de controle e avaliação da qualidade do gasto público. Inciso 2º, estabelecer diretrizes estratégicas e planos para a formulação e implementação de políticas de melhoria da gestão da administração pública federal, o Kaizen. 3, propor e avaliar iniciativas no âmbito de políticas de gestão, desempenho e competitividade. 4, supervisionar e acompanhar a implementação das decisões adotadas no seu âmbito, né, todo um trabalho de assessoria. Né? Então estão aí as competências da Câmara de Gestão de Desempenho e Competitividade. Né? Tranquilos? E aqui a nossa prova deste ano. Auditor Fiscal da Receita Federal 2012. Começando com a velha e boa administração burocrática, não é? Sobre o modelo de administração pública burocrática, é correto afirmar que, alternativa A, pensa na sociedade como um campo de conflito, cooperação e incerteza, na qual os cidadãos defendem seus interesses e afirmam suas posições ideológicas. B, assume que o modo mais seguro de evitar o nepotismo e a corrupção é pelo controle rígido dos processos com o controle dos procedimentos. C, prega a descentralização com delegação de poderes, atribuições e responsabilidades para os escalões inferiores. D, preza os princípios de confiança e descentralização da decisão, exige formas flexíveis de gestão, horizontalização das estruturas, descentralização de funções, e o administrador público prega o formalismo, o rigor técnico e preocupa-se em oferecer serviços e não em gerir programas. Se você errar, não é?
eu vou puxar a sua orelhinha. Não importa se você está em Cuiabá, viu? Pessoal de Cuiabá, fica atento aí, não pode errar. Eu estou aqui de olho, hein? Qual a resposta? Já se arriscaram aí? Aqui desse lado? Qual a resposta? Ah, isso mesmo, não é? Então vamos lá, não é? Olha a fiscalização, controle rígido sobre processos, não é? Com controle sobre procedimentos, as etapas de cada processo, né? Que é o exagero dele, porque na verdade ele não sabia como terminar o texto da questão. Tá para lá de evidente, né? Que ele queria falar controle de processo, aí o que eu vou colocar agora? Ah, com controle sobre procedimentos, aí escreveu lá, não é? Evidentemente a teoria burocrática não é uma teoria que vai analisar a questão do conflito, né, do jeito que nós entendemos hoje na sociologia, não é A. Descentralização C já está errada, descentralização D está errada, e, né, oferecer serviços não tinha esta visão da preocupação com serviços. Quem vai demonstrar uma primeira preocupação com os serviços é o Decreto-Lei 200/67. Mas a partir do plano diretor isso vai se tornar obsessivo, né, com o conceito de cliente cidadão. Questão 58, olha que linda, não é? Auditor fiscal da Receita Federal, o acesso à informação. O acesso à informação. O acesso à informação de que trata a Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei do Acesso à Informação, que só entrou em vigor a partir de maio deste ano, não é que ela passou a produzir efeitos jurídicos. Compreende, entre outros, os direitos abaixo, exceto, ele quer errada. Alternativa A, a informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos. B, informação sobre as atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços, e mesmo que sigilosa ou parcialmente sigilosa. C, a informação primária, íntegra, autêntica e atualizada. D, a orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada. E E, a informação produzida ou custodiada por pessoas físicas ou entidade privada, decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado. Questão boa, hein? Vai deixar duas aí para você pensar. Mais um pouquinho. Analisa com carinho. Ele deixa duas alternativas próximas e as duas com uma redação, no mínimo, duvidosa. Impressão que é quase como se ele dissesse assim, eu vou escolher a certa. Qual é a resposta, gente? Vamos lá? É a B. E por que que é a B? Exatamente, a sigilosa é sigilosa, então ela não é acessível ao público em geral. Tá certo? Não é? A sigilosa é sigilosa. Quando fala secreto, ultrasecreto e reservado, são níveis diferentes de sigilo. Pela redação antiga, não é? Ultrasecreto era aquele documento que só poderia ser acessível às autoridades envolvidas na sua confecção. A lei nova silenciou-se sobre isso. Só deu prazo.
né, a secreta por autoridades confeccionárias envolvidas. E o reservado a pedido de quem? Né, inclusive do cidadão. Por exemplo, o cidadão tem um processo no Poder Judiciário, né, uma separação litigiosa, mas que pode ofender a sua imagem, ele poderia requerer ao juiz o seu sigilo por 5 anos. Imagina um ator famoso, não é, que foi, né, pego pela mulher numa situação constrangedora, não é? E aí ela pediu uma separação, e, né, com todo aquele barraco clássico, típico desse momento, e aí para ele se proteger da imprensa, ele pede para o juiz, né, um sigilo, né, que era o reservado, 5 anos. Né? A lei atual não fala, é só dar os prazos e ponto, acabou. Né? Então a gente guarda aquilo, são os prazos, e olha, já está guardando muito. Agora, se você for prestar uma prova que tem arquivologia, não é, o que você vai fazer? Vai ler a lei do acesso à informação, não é que vai aparecer, se for uma prova de 20 questões de arquivologia, duas nós teremos aí de acesso à informação. Se for uma prova com 10 questões, uma, tranquilamente. Não é? Tivemos agora a prova do ATA, caiu, como eu disse para os alunos, evidentemente não, porque eu sou um gênio, né? Nem todos conseguem reconhecer isso, não é verdade? Mas porque, não é brincadeira, mas porque era óbvio, a lei tinha acabado de ser publicada, né? E dicas para quem for prestar provas de arquivologia. Baixa a prova do ATA e baixa a prova de arquivologia da CVM, não é? Que estão completas para quem for prestar arquivologia, né? Tá ok? Agora, na alternativa E, que é outra que seria mais ou menos possível, não é? Informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada, decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades. Mesmo que esse vínculo já tenha cessado. Fica um pouco, né, vinculado aos seus órgãos. Órgãos de quem? Ele falou lá no início que era a administração pública, deixou muito claro. Ficou meio nebuloso, não é? Você depreende que é a administração pública. Então, como ele quer incorreta, então você tinha entre ela e a B, e foi para a B, porque a B tinha uma evidência de erro, que era tornar acessível o que é sigiloso. O que é sigiloso não é acessível. Questão 59. Entre as novas tecnologias gerenciais e organizacionais aplicadas à administração pública, temos a Carta de Serviços ao Cidadão, preconizada pelo Programa Nacional de Gespública e Desburocratização, a Gespública, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Segundo a Gespública, a Carta de Serviços tem como premissas: alternativa A, transparência e accountability; B, lei de responsabilidade fiscal e lei do acesso à informação; C, gestão de processos e prestação de contas ao cidadão; D, foco no cidadão e indução do controle social; e E, canais de acesso à informação pelo cidadão e governo eletrônico. Veja que todas elas são muito próximas. Já duas você elimina de cara, né? Palpites. Pessoal aqui, alguém mais? Todo mundo está indo nela? Alternativa D. Olha, na dúvida, abraça o cidadão. Não é? Na dúvida, abraça. Mas, professor, olha, tudo bem, eu eliminei a transparência, accountability, eliminei a B, lei de responsabilidade fiscal e lei do acesso à informação, e aí eu fiquei com 3, professor. Gestão de processo, prestação de contas ao cidadão, foco no cidadão, indução do controle social e canais de acesso à informação pelo cidadão e governo eletrônico, tem a ver com a acessibilidade. E aí, professor, olha, na D ele está falando cidadão 2 vezes para você. Primeiro ele está falando foco no cidadão, quer dizer, o cidadão é o motivo da nossa existência. E segundo, indução do controle social, que é o controle do Estado pelo cidadão, pela coletividade de cidadãos. Então está aí, não é?
meus alunos acertaram esta questão com base naquela dica anterior, porque eu não falei de gestão pública para eles, eu falei, olha, tudo é em torno do cidadão, e eles mataram aí. Não é? Até porque eu não lecionei para o Complexo Jurídico da Amado Jesus, nos cursos que eu tinha aí fora, eu não tinha esta carga muito generosa e digna de Complexo Jurídico da Amado Jesus. Só aqui que um professor consegue uma carga dessa, não é? Lá fora eu tinha 4 aulas, então logicamente que algumas coisas sempre perde, né? Minha diretora de arte aqui, produção e maquiagem, me informou que nós estamos prestes a fazer aquele intervalo do cafezinho, então vamos dar uma paradinha e fica aí, viu? Tem muita matéria, mas toma 3 cafés, viu? Porque a coisa vai ser cansativa depois do intervalo. Né? A diversão acabou agora, depois vem o trabalho pesado.